Em nome do Pai, do Filho e do Espírito Santo, voto de paz e bem a você que nos ouve e nos segue. Hoje nós vamos ler o Evangelho de João, capítulo 16, versículos de 12 a 15. Naquele tempo disse Jesus aos seus discípulos: Eu tenho ainda muitas coisas a dizer-vos, mas não sois capazes de as compreender agora. Quando, porém, vier o Espírito da verdade, ele vos conduzirá à plena verdade. Então, nosso Senhor diz que com o Espírito Santo nós temos capacidade de compreender todas as coisas, o peso da verdade. É isso que significa, né? Vos conduzirá à plena verdade, ao peso da verdade, nos conduzirá à verdade plena. Compreender basicamente no espírito joanino, no espírito do Evangelho de São João, é compreender o amor. Em que sentido é isso? Tem coisas que nós não compreendemos. Eu lembro quando era criança, eu tinha dificuldades de entender Jesus Cristo sendo crucificado e não tendo nenhuma reação por parte dele. O Espírito Santo vai fazendo a gente compreender tantas coisas, não é? Que nós assistimos no dia a dia, às vezes com a experiência de vida também, quando a gente diz: eu reagi desta maneira hoje. Se fosse alguns anos atrás, eu teria reagido de outra maneira, às vezes pior. Mas agora eu reajo melhor porque tenho mais experiência, tenho mais ajuda de Deus, tenho mais o seu Espírito. Então é nesse sentido que Jesus diz que o Espírito nos levará a compreender todas as coisas, especialmente a sua cruz. Sofrimentos de vida. De uma vez ou outra a gente escuta testemunhos, dramáticos de pessoas que padeceram, enfrentaram sofrimentos. Lembro de um sacerdote, eu gosto sempre de contar essa história, que veio a perder a visão. Talvez no momento ele não compreendeu, passando-se os anos ele compreendeu. Ele se tornou o melhor sacerdote, conseguia escutar mais as pessoas, tinha mais tempo para as confissões, por exemplo, para a direção espiritual, para atender e escutar, que é um trabalho muito bonito do padre, do sacerdote. Então o Espírito Santo vai nos levando a compreender tantas situações que, por vezes, quando nos falta esse Espírito, a gente não compreende, e se aborrece, e se zanga, e fica ressentido por isso ou por aquilo. Ficamos em queixumes, com queixas, deprimidos, tristes, com sede de vingança também. Muito bem, o Espírito Santo vai nos fazer compreender, pois ele não falará por si mesmo, mas dirá tudo o que tiver ouvido, e até coisas futuras vos anunciará, disse Jesus. É isso mesmo, o Espírito Santo fala tudo o que tiver ouvido. O que é que significa? Se alguém chega a você e diz que o Espírito Santo revelou, se alguém no rádio, na televisão, diz que alguém disse que o Espírito revelou, a gente diz, vamos ver. E como é que a gente vai saber? A gente pergunta, Jesus teria dito isso? Isso está escrito nos Evangelhos? É um bom critério para a gente saber, porque o Espírito só revela aquilo que Jesus disse e fez. Nunca vai se contrapor a esse Espírito de Jesus. Muito bem, meus irmãos, e anunciará até coisas futuras. Isso não é adivinhar, isso aqui significa anunciará o Messias, anunciará o Rei, anunciará o reino de Deus. Vai fazer-nos compreender que Jesus é o Rei e o seu reino que ele nos ensinou a rezar no Pai Nosso. A gente vai poder compreender e dizer, isto é reino de Deus. Meus irmãos e irmãs, nosso Senhor continua no versículo 14, ele me glorificará, porque receberá do que é meu e vos anunciará, como nós temos meditado, O Espírito sempre vai glorificar a Jesus, vai atestar e dizer, ele estava certo.
E agora nós compreendemos isso. O Espírito faz a gente compreender isso. E dá glórias a este Filho de Deus. Tudo que o Pai possui é meu. Por isso disse que o que ele receberá e o anunciará é meu. Muito bem, meus irmãos e irmãs, e o que é que esse Espírito vai nos revelar, nos anunciará a vida do Filho, para que a gente entre nesse mistério da vida de filho de Deus. Esse aqui, nosso Senhor está falando num contexto de despedida, de testamento. Então, para consolar seus discípulos, e consola a nós também, com essa grande promessa, o Espírito nos faz dizer Abba, ó Pai, como diz São Paulo, nos faz ter a vida de filho, vida de filha. A vida do Filho de Deus passa para nós. E assim a gente vai se preparando para a festa de Pentecostes.